ar mais uma edição do nosso Tropicast, Bárbara Vita. Apresente seus amigos, os nossos convidados de hoje. Amigos, pois é, a gente tá aqui com uma parte, né? Um terço do Atitude 67. Estreando o Tropicast, primeiro podcast. Vocês vão ver muita gente legal aqui. A gente teve a honra de estar aqui com o Pedrinho e também com o Eric do Atitude 67. Prazerzaço estar com vocês aqui. O prazer é nosso, Todo obrigado nosso. pelo convite, ainda mais sabendo que é a estreia, rapaz. Isso aqui vai virar história. Vai. Um dia vão falar Aqui, os ó. primeiros. Estamos aqui tomando um cafezinho, comendo um bis. Coisa linda. Já tô estreando o bis, inclusive. Tá bom, né? Café e chocolate é bom demais, Pô, né? obrigado pelo Delícia. convite, de verdade, de coração. A gente tá muito feliz de estar aqui com você. A gente que agradece. Atitude 67, sabe que a primeira vez que eu vi Atitude 67, não sei se vocês lembram, eu sei que vocês têm uns 20 anos de estrada já. Sim, Vocês porque... começaram adolescentes, É, né? a gente pra não dizer criança, né? Não, com 13 anos é adolescente ou criança? Colégio. Adolescente. É pré-adolescente. É pré-adolescente. É aborrecente. Então a gente começou pré-aborrecente, com 13, 14 anos ali. E a gente nessa época de colégio levava muito a sério esse negócio da banda, né? Assim, mas era uma coisa muito da diversão, de juntar os amigos, tocar, todo mundo fazia um instrumento. E legal que a gente foi aprendendo junto, né? E, enfim, muita coisa se passou, muita água rodou. Passou por baixo dessa ponte. Até a gente resolver Aí, chão, hein? virar Chão. uma banda Profissional. mesmo e profissionalizar, né? Então a gente fala que a gente tem 20 anos de história, de amizade, a gente é a segunda geração de amigos, nossos pais já são Caraca. amigos. Que legal. Os seis são amigos desde sim, pequenininho. desde novinho. Caramba. E agora que os... Cada um que- conhece algum de um canto. Eu fiz natação com o Caran quando era muito pequenininho. O Caran estudou comigo no maternal já, então assim, a gente já se conhece todo mundo Desde de... muito pequeno Nossa, mesmo. mas a banda Atitude 67 tá com a mesma formação desde sempre, desde essa época aí de colégio. Não, Nunca ninguém saiu. Não, já saiu. Já saiu, porque, já. na época do colégio, assim, a gente queria que todo mundo entrasse na banda. Então sim. tinha uns caras que tocavam com baixo desligado, assim, mas era só pra estar ali no palco. Então, Um batia palma, vai estar É. na banda. Então, Entendi. aí tinha Um era dançarino. aí tinha um amigo que era road, aí tinha um amigo que era fotógrafo, assim, então, mas assim, de palco, atitude, quando a gente era molecão, assim, já deve ter tido uns 12, 13 caras. É assim, mesmo? sacou? Nossa. Só que assim, né, que Molecadinha. tocava mesmo alguns. Eu acho que assim. passaram. Então, é isso que eu ia chegar. Porque quando eu ouvi a primeira vez o Atitude 67, tinha um grupo aqui de São Paulo chamado Atitude 4. Não sei se vocês lembram. Sim, lembro. Não, Sim, não existe sim. mais. Aham. E, pô, Atitude 4, porque eram 4 caras. Quando veio a Atitude 67, eu falei, meu, são 67 caras. Meu É, Deus, porque uma tem a orquestra galera da isso. orquestra, né? Tem o violino, o cello, os É. metais, a Isso tudo. Uma orquestra de pagode. Meu Deus, nunca vi. Explique por que Atitude 67 pra quem não sabe. Cara, e é engraçado porque não só o Atitude 4, mas outros atitudes acabaram contribuindo um pouco para que virasse 67 no seguinte sentido. A gente sempre foi grupo Atitude, quando a gente era de Campo Grande e tal. O Atitude veio por a gente ter tido uma certa atitude de não tocar sertanejo no Mato Grosso do Sul, né? Que é um estado... Pois é. Chacoalhou a árvore e cai dupla, né? então, isso. Impressionante. Centro-Oeste ali. Então a gente colocou esse Atitude, era grupo Atitude. Quando a gente mudou pra São Paulo, a gente pensou em tirar o grupo. Né, assim, porque a gente via, pô, ninguém fala grupo Sorriso Maroto, é Sorriso Maroto, ou grupo Turma do Pagode, é sempre Turma do Pagode e tal. E a gente quis tirar o grupo, só que daí ia ficar só Atitude. E a gente foi registrar o nome Atitude no INPE, né, o Instituto de Marcas e Pesquisa. Aí tinha várias. E a gente foi ver, tinha imagino. 4, tinha vários, né? É. E nisso, cara, a gente já tava gravando o nosso primeiro disco e a gente precisava ter o nome registrado, porque já tinha empresário na jogada, uma galera ali que, né, ia comprar nossa ideia, assim. E a gente falou, cara, a gente precisa colocar alguma coisa. Aí a gente não sabia o que colocar e tal. Aí no dia de Santo Expedito, que é o dia das causas impossíveis, a gente comprou um milheiro de Santo Expedito, né? E a gente falou, a gente precisa mostrar pro empresário que a gente tem um nome, né? Pô, porque é um negócio da nossa vida e tal. E pensamos no Atitude 67, porque o 67 é o DDD do Mato Grosso do Sul, Pronto. que é o nosso estado. E quando a gente tava tocando aqui nos barzinhos em São Paulo, a galera já começava a perguntar, qual que é o seu telefone? É 67, 999 e tal. E aí a galera já começou a chamar a gente, ó, o pessoal do 67 ali. Enfim, colocamos no nome, pedimos para Santo Expedito, levamos pros empresários, eles adoraram. Aí ficou Atitude 67, podemos tirar o grupo. Então legal. essa é um pouco a história do nome, assim. Entendi. muito bacana. Bacana, né? E assim, vocês então foram quebrando barreira atrás de barreira, né? Nessa questão, porque a gente pensa ali no centro-oeste do Brasil, a gente já relaciona completamente com o sertanejo. Sim, são muitos artistas, né, que vêm de lá, Muitos né? A gente artistas. tem vários nomes, né, de sucesso no Brasil.
vem de lá, é uma fábrica lá. É uma fábrica de artistas Toda hora. sertanejos, né? E aí, por que vocês escolheram pagode? Já era um estilo que vocês gostavam de consumir e falaram, não, a gente nasceu pra isso? Ou, quero ser diferente, vou tocar uma coisa nova? Aproveitar porque o projeto novo chama Sempre Foi Pagode, né? Sempre foi pagode. Sempre foi pagode? Essa é a pergunta. Pagode? Sempre Sempre foi pagode. Porque eu imagino assim, são 6, agora já é um grupo grande, 6 pessoas pra entrarem em consenso numa coisa, imagino com menos maturidade, molecadinha. Sim. Mas acho que o lance de Foi ser unânime? pagode, talvez muito porque juntar, sei lá, 6, 7, 8, na época que era mais integrantes, né? A ideia era juntar pra fazer festa. Então, com a dupla a festa ia ficar pequena. Então, eu acho que vamos Ia ter fazer que uma fazer banda. várias duplas, né? Vamos fazer uma banda que a gente já reúne em geral. Então foi Eu acho que mais ou menos isso. era mais uma confraternização de amigos mesmo, uma reunião assim. Então, eu acho que o negócio da banda, do grupo de pagode, eu acho que tem mais a ver, assim, né? Com galera. Com o espírito de galera, de querer fazer festa. Acho E que... também, cara, na época que a gente Menos começou, tava rolando Também. muito esse lance do... A gente sempre escutou muito Exalta Samba, Pique Novo, né? A gente sempre foi pagodeiro, na Revelação. verdade, tem isso também. Sempre curtiu muito pagode, mas nessa época mesmo tava muito Jeito Moleque e muito Boca Louca, tá ligado? Assim, rolando no Comecinho Brasil dos anos todo, 2000 ali. comecinho do 2000. E a gente, ouvia aquilo e tinha um amigo outro que morava em São Paulo e falava, a rapaziada faz um baita movimento lá em São Paulo e tal. E como não tinha tanto MP3, streaming, nem existia assim, tinha um amigo nosso que morava em São Paulo, ia pra Campo Grande com um CDzinho, com as músicas do Jeito Moleque, a gente começava a tocar o Jeito Moleque e o Boca Louca no nosso show, e a rapaziada de lá achava que eram nossas as músicas. E a gente também não desmentia, só se perguntava muito, a gente falava, não é e tal. Porque a galera não sabia muito de quem que era, né? Então a gente tocava muito o som desses caras, com outros pagodes mais clássicos, só que daí que vem essa questão do Sempre Foi Pagode, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha esse lance de pagode, a gente também é da galera do Charlie Brown, do Raimundos, do Planet Hemp na época, Que do também Rapa. não tinha como ignorar nessa Sabotagem, época. Não dava. Racionais. Vocês faziam essa mistura. A gente fazia essa mistura, a gente fazia muito rap, né? Misturado com os instrumentos. Você tem um integrante que faz o rap, né? Tem o RG. RG. Tem. Tem uma boa dicção, Só Regê. não tá todo mundo hoje aqui por questão de espaço, Por né? questão de logística. Vocês viram claro. que até a gente tem 3 microfones iguais e ele tá com... Porque ele falou, eu sou cantor, eu quero um microfone de pau. É isso, pô. Né? Eu já me Porque sinto mais à vontade. faltou orçamento, só deu pra comprar 3 iguais. Depois a gente vai comprar outro. Não, então, aliás, um beijo pros meninos, assim, mas Sim. esse é um lado bom de ter uma banda de 6 caras, né? Porque daí a gente Dá tá pra vindo Reveza. a gente tá vindo do final de semana inteiro de estrada praticamente sem dormir. Os moleques estão começando a ter filho agora, o que vai ser a 3ª geração de amigos. Gente, Então é bom que que legal. uns conseguem... E o vocalista sempre se ferra, né? É, porque o bicho, vocalista mas... tem que vir, né? Não, mas nós estamos aí. Eu ainda não tô nessa galera da... Ai, perdão. Imagina. Eu ainda não tô nessa galera da paternidade, então pra mim ainda é mais Pra fácil. tá assim, tranquilo, sim. né? Se cuida, rapaz. E os filhos são todos pequenininhos, né? Tudo a mesma Tudo idade é- também, pelo que eu... 6 meses, 1 ano e 2 meses e 1 ano e 6 meses. Mesma faixa etária. Vocês têm é um a mesma triozinho. faixa etária também? Sim, é Todo uma mundo média mais de ou menos. 34, 35 anos, é. Cara, que E legal. tudo filho da pandemia, viu? Foi todo mundo tendo filho junto ali na todo mundo- pandemia. Não tinha mais Que show, coisa, né? né? Sim. A gente escrevia música e fazia filho. É, Teve pronto. um tempo Tem livre coisa aí melhor? em casa. Mas Poxa. como você estava dizendo, Aham. e sobre as participações, as influências, né? Ah, sim. É, e aí tinha muito esse lance do rap, muito mesmo, assim. Aí a gente... Desde então já duvidava se era pagode ou não, porque era uma mistura, né? É, então... Mas ali vocês não estavam nem preocupados com isso. Não, Estavam na, aí na na galera. verdade a gente nunca esteve preocupado com isso, É na que sempre verdade. tem um outro que enche o saco, né? É porque, na real, cara, a gente, a gente depois de um tempo, a gente entendeu que essa originalidade foi o que fez chamar a atenção da galera. Todo mundo falava, velho, que coisa diferente. E o próprio fato da galera ficar se perguntando, e quando eu digo galera, não só público, mas o mercado também, gravadora, e todo mundo fala, mas assim, onde que eu vou posicionar esse artista? Porque, tipo assim, na caixa do pagode ele não cabe. Pô, numa playlist lá, o cara tá ouvindo Belo, Thiaguinho, Sorriso e tal, vem do nada uma cerveja de garrafa ou, sei lá, é muito diferente, destoa, né? É. E aí, Sai do padrão, né? vou colocar o cara no pop. Também não, tá ouvindo o Vitor Clay, sei lá, o Otelo Lagoon. Vocês têm um estilo próprio, pronto. Só que... Samba Um diferente. lado é bom, outro lado também nem tanto, né? Mas, na verdade, é porque assim, quando a música estourou, o primeiro disco estourou, na verdade, a gente, pô, né, aquela novidade na vida, né? Tipo assim, tocando no Brasil inteiro, tudo cheio, assim.
E aí você começa a ver as paradas na internet, né? E aí você vê que todo mundo tá elogiando, ou então, pô, que diferente, que coisa, né, maluca. E os pagodeiros não, né? Os pagodeiros mesmo, assim, a galera que é mais xiita, assim, do pagode, tava, não, pode chamar do que quiser, mas não é pagode. Não é pagode. E a Aí gente começou falava, essa velho, história, Todo né? segmento tem isso, né? Todo Se você for ver o segmento. sertanejo também, olha o que o sertanejo mudou, né? Assim, Vários que os estilos, eles se- várias, né? sim, E aí sim. o cara mais raiz, ele vai criticar as duplas de hoje aí, os cantores, enfim. Né, exato. Normal, Não, então, hoje super normal, mas assim, há comecinho. 6 anos atrás, há 5 anos, né, quando a cerveja de garrafa deu aquele boom assim, pra gente não é que não era normal, a gente não sabia se era bom ou se não era, assim, né? É. Então a gente, porra, né, ficava, e aí, o que a gente faz, né? Não, continua fazendo igual, faz o som que vocês sempre fizeram e a gente sempre teve um respaldo muito importante da gravadora e das pessoas que nos cercavam, no sentido, cara, mas não tem por que mudar. Chegou porque era diferente, porque as letras são gigantes e é tudo meio repado, assim, meio... E tem um aspecto legal nisso aí também, que eu escuto muito da galera assim, é que fala, pô, eu nem escuto pagode, mas eu escuto vocês. Então eu acho que por ser abrange exato, mais. teve uma abrangência maior, por ser ter essa mistura, né? Ter um pouquinho de rap, as letras um pouquinho mais faladas. Às vezes não é nem rap, mas é um jeito mais falado. É uma historinha, né? As historinhas das Muitas músicas. músicas de historinhas. vocês Então, têm acho que historinha. Isso é trouxe uma demais. galera pra ouvir que às vezes chega pra gente e fala, pô, eu nem escuto pagode, mas vocês eu escuto. Sim. Então eu acho que abriu um pouco o leque, assim, pra gente. Acho que teve um A lado história- positivo também de ser A história tudo. se repete. Ó, há 20 anos atrás eu apresentava um programa de forró. Até tava falando pra vocês antes de a gente começar a gravar, do forró universitário. Né? Aí veio o Fala Mansa, foi a mesma coisa. Galera mais raiz criticou, porque o Fala Mansa tinha uns elementos ali fora dos instrumentos Aliás, são tradicionais. maravilhosos, né? Nossa, Vocês são gravaram o demais. Fala Mansa, não gravaram? A gente é muito fã, muito Então. mesmo. A gente toca até hoje no show, Fala Pois é. Mansa. Vocês gravaram com todo mundo, né? A Por que gente- vocês não gravaram? Cara, a gente grava, graças a Deus, a gente teve essa sorte, né? De gravar com muita gente. Bastante gente. E muita gente que a gente admira muito, né? Mas é que é legal você falar do Fala Mansa, porque a gente gravou com eles se tornaram amigos, né? E o Tato já disse isso pra gente. Na verdade, cara, todo mundo já disse isso pra gente. Tiaguinho, Dilcinho, o Fala Mansa, a galera do Planta e Raiz, assim, também, né? A galera falou, cara, quando você chega num segmento com uma proposta diferente, quem já tá naquele segmento há mais tempo, não os artistas, o público, né? Demora a acostumar. Existe um certo adaptação. saudosismo, né? Uma É, certa normal. nostalgia, assim, que a galera vai querer defender como se o novo A fosse... bandeira. fosse Sim. não apagar, mas, tipo assim, tentar desvirtuar Sim. uma certa identidade sonora, assim, né? Nossa, falei complicado. Nossa, né? falou bonito. Eu lembro que eu fazia o programa na rádio, né, na Tropical, e aí alguns ouvintes ligavam e falavam assim, pô, vocês estão tocando muita modinha. Eles chamavam de modinha esse forró mais pop, vamos dizer assim. Que era Fala Mansa, Arrastapé, Que tinha foi vários. um segmento de São Modinha. Paulo, né? E era uma Saiu galera desse- nova, Sim. né, que eles gostavam das coisas velhas, que eles nem nasceram, né, ouvindo aquilo, né, foi de repente, eles mesmos entraram ali no modismo naquele momento, mas tipo assim, não, mas eu vou curtir o raiz agora. Exato. Não, porque acaba que você puxa. Quando você chega com um negócio novo, você, por exemplo, uma galera de São Paulo fazendo forró e atingindo estranho, o né? Brasil todo, assim. Muito. Eu não sei dizer, mas eu fico imaginando quantas pessoas... Pô, mas isso aí que é forró e o Luiz Gonzaga. Eu nunca ouvi, deixa eu ver qual que é essa onda. pois é. essa Então, coisa. na verdade, esse que eu vou só curtir, enalteceu assim, o forró, o segmento, trouxe pra galera ouvir. Lógico. E isso acontece tanto que, se você pegar Chitãozinho e Chororó hoje pra gente, ok, clássico, todo mundo ama, todo mundo sabe cantar, mas quando eles enfiaram uma guitarra no sertanejo, muita gente chiou Opa, também. lembro bem. E lá olha pra trás, só, é. E olha só o que virou, né, depois. Vários, né? Eu lembro o Edson Hudson, que o Hudson fazia aquele solado. e tal, tinha já gente era que criticado, criticava tudo e Não, mais. mas se você for pegar até na história, cara, a Tropicália foi isso, né? Tipo assim, a inserção Todos. da guitarra na MPB. Inclusive, até o Gilberto Gil fala que, eu não sei em que ano, assim, eles mesmos, os próprios tropicalistas antes da Tropicália, eles fizeram uma marcha no Rio de Janeiro, uma passeata contra a guitarra elétrica. Contra a guitarra Que o elétrica. Mutantes já tava trazendo, É. a assim, história que se sacou? repete. Então, isso é muito legal. Aí essa mesma galera, igual, né, você falou do Chitão e tal. Hoje, mesmo com guitarra, sem guitarra, independente, é raiz. É. Né? Hoje o outro é o modinha, né? Daqui a Sim. pouco
não sei, Vai Luan, mudando. Gustavo podem virar raiz, com o tempo, né? E as gerações vão mudando, né? Mas assim, na história de vocês acham que essa coisa de vocês serem muito originais? Porque as músicas de vocês, como vocês falaram, vocês têm 1 milhão de músicas, tudo autoral, tudo contando a história de vocês mesmo. Não é uma coisa que vocês começaram no cover e tudo mais. Vocês já foram pras cabeças com as músicas de vocês e com a originalidade de vocês. Isso atrapalhou pra entrar no mercado? É mais fácil pra um artista que quer começar agora e ele começa com as músicas conhecidas, do grande público, Principalmente ou pra não? cantar na noite. Vocês começaram cantando em bar, né? Sim. Vocês cantavam os sucessos dos outros ou já entraram no barzinho cantando as coisas de vocês? Cara, isso É engraçado, falei. é um debate que a gente escuta bastante, assim, né? Até da galera dos produtores que querem mostrar os caminhos para os novos artistas, né? Sim. Pô, começa com cover, começa com autoral. Cara, eu acho que o caminho do autoral é o caminho mais sólido, assim, eu acredito. concordo. É. Ele é mais difícil. É mais difícil, mas ao mesmo tempo ele... É a sua estrada que você tá construindo ali, né? Sim. Então a gente, eu acho que assim, até apanhou um pouquinho no começo por ser muito autoral. A gente, Sim. na época que começava a fazer os barzinhos em São Paulo, que a gente, quando mudou a banda pra São Paulo, pra gente começar mesmo esse lance profissional mesmo de ter uma carreira, a gente chegava nos botecos pra tocar e, cara, fazia quase que o show inteiro autoral. E às vezes o cara vinha no intervalo, às vezes vinha e falava, O pô, contratante, Toca um né? Soweto. toca um Thiaguinho, um Soweto, Mas assim, sempre, nunca ninguém deu esporro, assim, sempre gentis, assim. E a gente foi dosando também, né? Falou, pô, vamos, É, e estamos aí- pesando demais, vamos e aí, tocar um Thiago agora? cabe Vamos Vai um atendendo o pouco- pedido da galera. Ser Sim. mais maleável também, Sim. porque assim, a gente chegou com... A gente acreditava tanto, cara. E até porque também em Campo Grande, como a gente é de lá, lá a galera cantava as músicas nossas, né? Então a gente chegou aqui, tipo... Cara, vamos ser isso e acabou, né? Vamos fazer o autoral. E a gente sacou também que exige uma certa maleabilidade, assim, de você também saber inserir o seu som dentro de um contexto, né? Porque às vezes é muito legal, você canta uma música famosa do Exalta, por exemplo. A galera pira, a galera já tá de olho em você, aí chega o momento de você cantar a sua. Porque daí se você já chamou Sim. um pouco da atenção, É já prendeu. estratégia. Aí fala, agora eu vou cantar uma É. música nova aqui, Tem que de minha equilibrar. autoria, parari, aí a galera já tá olhando mais. A galera já assim, tá prestando mais A gente atenção. apanhou um pouquinho no começo, mas a gente aprendeu É. a dosar. Qual o show que vocês lembram, assim, de barzinho, assim, que foi mó perrengue, assim, que você fala, mano, algum momento pensaram em abandonar? Falaram, nossa, isso não é pra gente, ou não? Não, acho que não. Acho que não. A história de Abandonar, vocês não. é meio louca não. nessa parte, A gente né? sempre acreditou muito, sabe? Assim, a gente, tanto que quando a gente mudou pra São Paulo, assim, o Pedro já morava em São Paulo, já tinha fazia faculdade, mas a gente, assim, o resto dos integrantes, a gente já tinha advogado, arquiteto, já tinha uma carreira já começando ali em Campo Grande, já tinha... Vocês não vieram moleque, né? a da- gente da não veio, então escola, assim, pra gente largar tudo e vir pra São Paulo, foi uma decisão mesmo de... A gente não podia brincar, sabe assim? Eu não podia falar, pai, eu fiz 2 faculdades, eu tenho um emprego aqui, mas eu vou tocar um pagode ali em São Paulo. Não foi um negócio O plano assim- B virou o plano A. Foi e assim, poucas. e a gente só veio mesmo porque acreditava muito mesmo. A gente gostava do nosso som, das nossas composições, tinha bastante coisa escrita. A gente veio acreditando e querendo mostrar o trabalho mesmo. Tanto que a gente chegou nos barzinhos e queria Tocar tocar o de nosso vocês. som e com aquele tesão, aquela coisa. Aham. A gente teve depois de dar uma dosada, mas a gente foi na confiança mesmo, acreditando no nosso som. Que a gente, assim, a galera lá de Campo Grande já gostava do nosso som. A gente fazia nossos eventos lá, reunia os amigos dos amigos. E começou a aparecer gente que a gente nem conhecia, começou... Que a gente Ficou sabendo. que a galera começou gostava ter- do nosso som, ia lá e a gente Legal. tocava muito autoral, né? Lógico, fazia as gravações também, outros artistas, mas a gente fazia o nosso som também. Então falou, pô, cara, a gente acredita, a galera daqui já tá gostando, a gente só precisa levar isso aí pro Brasil conhecer. E aí o Pedro falou, cara, São Paulo é o lugar, vamos mudar pra São Paulo. Vem pra cá, ele morava ele mais um outro amigo, Pedro Pompeu, um apartamento. Aí veio todo mundo E aí pro veio todo apartamento. mundo, e a gente veio... Exato. Gente. Não Mas a foi? gente veio nessa confiança mesmo, Aham. tipo, vamos mostrar esse som, arrumar um caminho pra mostrar esse som, levar esse som pro Brasil. Sim. Porque a nossa galera já gosta. A galera nossa é sertaneja, de Mato Grosso do Sul. E eles gostam do E tá nosso som. ouvindo a gente, Se a tá gente levar pra São gostando. Paulo, pra outros centros, assim... Vocês vieram então com a cara e A com a gente veio nessa coragem. busca mesmo, de E mostrar quando o som, quando que acreditando. virou a chave, assim, que estourou, assim? Fala, putz, Cara, andou. foi. É que assim, tudo isso parece que é muito, né? Banda de infância e muda, faculdade, tá, mas assim, a gente teve muita sorte também, claro, devido à nossa persistência, que a gente mudou para São Paulo em 2016. Em 2017, em maio, a banda a gente gravou nosso primeiro disco.
E olha só, né? Uma banda com tantos anos, na época 15 anos, não tinha um disco, assim, sacou? Sim. Então a gente gravou o nosso primeiro disco em maio de 17 e lançou esse disco, e assim, mais de 200 composições já do que a gente tinha, assim. Gravamos um disco de 14 faixas. Lançamos esse disco em dezembro de 17. Então a gente conta janeiro de 18, né? Porque lançamos então vamos colocar janeiro de 18. Janeiro que foi quando a gente começou a sair pra estrada. Mas terminamos de lançar em dezembro de 17. Isso, né? Conta 18. E já é o disco com a cerveja de garrafa, Saideira, Plutão, Dia X, Quinto Andar. Estourou tudo. Cara, estourou. Tudo andou muito estourou bem, né? do Tudo nada, andou muito. assim, a gente saiu de... Cara, de um cachê de, sei lá, R$400 que a gente tocava no Botequim por um cachê, de verdade, Achei assim. legal, de uma banda E tocar grande. no Brasil todo. Eu lembro que, tipo, sei lá, em novembro, dezembro de 17, a gente tinha bastante show, só que tudo em barzinho aqui de São Paulo. Em janeiro já era Brasil. Curitiba, Salvador, Recife, sei lá, tudo. Tudo. Começamos a tocar em tudo quanto é lugar, assim. Então, foi uma mudança do dia pra noite. De vida, de tudo, assim. E a gente foi uma banda que começou a se preparar e se profissionalizar mesmo, assim. Agora, sentido Brasil, na estrada. Foi Assim, aprendendo no caminho. Foi aprendendo no caminho, exato. Caraca. E A ser profissional, né? Porque até então a gente fazia shows, às vezes um tomava um pouquinho mais que o outro, chegava no show daquele jeito. brigava, dava uma Ainda treta. tava na Já brincadeira. deu Não. umas Aí hoje em dia de vocês, não? a gente nem bebe antes do cara, show. treta de bebe? música não, assim. Não, entre vocês, tipo, um bebeu, aí se desentendeu, saiu na porrada, já aconteceu. Não, mas assim, a convivência, porque são 6 caras dentro de um apartamento É, quando vocês difícil, vieram pra pô. cá. Já ouvi aí dizer que tinha um banheiro só. Sim. E aí. Ah, era um banheiro só? E Era eu um apartamento pequeno mesmo. Nossa, E o velho. pessoal ficava na boa, vocês se deram bem, tinha um propósito Sim. que fazia a galera segurar a onda, ou não, vocês são de boa mesmo, Mas é tranquilão. porque essa fase também, além de todo o sonho, a vontade da música, assim, tinha esse sonho de morar junto com seus amigos de infância, assim, sacou? Foi uma celebração, na então verdade, tava todo assim. mundo tão Legal. feliz que o perrengue Sabe ia o passando. acampamento, que é aquele Sei. perrengue, Sei. que tá Só todo que mundo... agora o acampamento é minha vida. Exato, era bem isso, o Legal. acampamento da vida. Legal. A gente tava, assim, lógico que essa empolgação, esse ânimo, assim, ele tem um prazo de validade, né? Aham. E a gente teve muita sorte também que a gente, dentro desse prazo de validade de ser essa loucura, de morar todo mundo num apartamentinho, a gente conseguiu gravar um primeiro disco, a música começou a andar, a gente começou a sair pra fazer show, então a gente praticamente nem parava no apartamento, chegou uma época, né? Que a gente tava na estrada pra o tempo caramba. todo. E aí, a gente, nesse meio tempo, a gente mudou desse apartamento pra uma casa um pouquinho maior, né? Uma casinha, né? Sim. Que já eram 3 quartos, a gente dividia já. Já em tava duas. Melhor. É. Já tinha 3 Então, banheiros. todo Voltando mundo- às raízes sertanejas, pelo menos na hora de dormir, Isso. né? Dividiu as duplas. Teve uma caminhada aí também na Legal. nossa... E é legal que você habitação. vê como que tudo é feito de... Lógico que existe um sonho maior, mas de pequenos sonhos, pequenas expectativas, que primeiro foi o da mudança, de caramba, que legal, aquela euforia, assim, aí depois, puta, conseguimos gravar um disco, vamos gravar, e aquela coisa de vamos gravar um disco, escolha de repertório, Que legal. etc. E depois gravamos, vamos lançar o disco. Então a gente sempre foi tendo expectativas De acordo com o próximo passo, então. que faziam com que o perrengue que a gente passava, porque a gente passou perrengue de grana, de espaço, Imagino. de privacidade, de várias coisas assim. O perrengue, ele ia ficando menor, assim, né, dentro da sensação mesmo, assim. Porque a gente sempre tinha um próximo passo pra dar e esse próximo passo podia mudar a vida. Então a Que gente da sempre hora. foi indo atrás disso, assim. E por isso que ele falou, o Eric falou muito bem que a gente teve sorte de sempre ter alguma coisa que a gente estava esperando, assim, sabe? Sempre E a teve uma gente- motivação maior, Exato. assim, que deixou tudo muito leve. Às vezes, Cara, pra quem que olha de legal. fora, fala, pô, mas pô, Que 6 difícil. caras morando num apartamento. A gente revezava, dormia num sofá-cama na sala, o outro no beliche, o outro no quartinho Era assim, era um... E um banheiro só? Imagina E um banheiro quando alguém só. entupia, assim, alguém dava aquela barroada e destruía então. o banheiro. Era Mano. proibido jogar o papel no vaso, tinha essa Tinha regra. Mas essa tinha alguém regra. que jogava, né? Quem que era o mais bagunçado assim, que falava, putz, meu, não Cara, sei cara, Ó, quando você- Pela ele não tá risadinha aqui, é o ele Eric. não tá aqui, Pela não. risada é o Eric. Não, mas, cara, quando você mora em 6, no AP de 70 metros quadrados e um banheiro... Não tem nem como ter porque essa... a bagunça é de todo mundo, porque assim, não tem espaço. Porque, tipo assim, ó, imagina uma casa com 6, a casa pequena,
já tinha os instrumentos, os instrumentos de pagode tem alguns grandes, né? Surdo, aí violão, guitarra, teclado. Aí o outro que é Prancha de surfista com surf. duas pranchas, Nossa. aí tipo... Cara, Olha os skates do caramba. skate. eu gostei de um monte uma coisa. frase que você falou, acho que eu vou até anotar, cara. Quando mora junto assim, a bagunça é de todo mundo. Eu vou falar pra minha... Você fala pra minha mulher isso? Não, mas a sua não, casa não, é não, grande e só mora Porra, 3. velho. Nem vem. Eu vou Não, defender cara, essa mas minha esposa mulher, aí. mano... Nossa, Porque esse aqui cara. gosta de bicicleta, Só- né? é. E aí, toda vez ele compra bicicleta. Tem homem que compra coisa de jogo, de não sei o quê. Ele tem 300 Cara, meu irmão é bicicletas. assim também, cara. Vou te apresentar meu irmão. Seu irmão também é de bike? Viciado, ele tem umas De bike. 6 bicicletas em Ah, casa. não, aí eu... Olha quem tá falando, o acumulador aqui. É. Esse aqui virou, tá fazendo marcenaria, ele sai catando toco na rua, que ele acha. eu assim, adoro Marcenaria. marcenaria. Mas Adoro. o hobby, assim... É, gosta a mesa de- de jantar lá em casa eu que fiz. É, Nossa. pô. Ele é Olha que prendado. legal. Gosta de- Não, eu é bicicleta. Aí eu pendurei uma bicicleta, a Bárbara até foi lá em casa, ela viu, eu pendurei uma bicicleta que eu restaurei antiga no quarto. E minha mulher, aí agora a gente pintou a casa, ela falou, aproveita que pintou a casa e tira essa merda dessa bicicleta da parede. Aí eu tive que tirar, Pô, não botei, mexe na minha bicicleta. Chorando. comprei um negocinho de madeira, um Sacanagem. suportinho bonitinho e tal, fez tirar. E assim, a bagunça é sempre minha, nunca é dela. Então eu gostei Mas é dessa mesmo. frase, a E bagunça de dessa todos. vez- Pode usar, a bagunça é de todo Não, mundo, tá você todo vai mundo falar junto. pra ela, eu Sabe Tá, que pode não deixar. vai Vou colar, gravar não, um né? áudio. Não vai colar, não adianta. Mas essas Você tá coisas... ferrado, Fabi. Né, É, não dá, né? não tem Tá como. ferrado. tem Não, jeito, é cara. sempre assim. Mas agora, me fala uma coisa. Vocês continuam morando tudo junto ou agora tá casado, cada um mora com Não, sua agora esposa, acho sua que não tem mais família? condição. Não, né? a gente tava morando junto até abril do ano Ah. passado. Durou 5 anos essa É, brincadeira. 5 anos morando Aham. só que assim, depois que a gente saiu do apartamento, foi pra uma casinha aqui na Vila Ipojuca, que daí já eram 3 banheiros e tal. E aí quando o negócio deu certo, a gente mudou pra uma casa bem grande lá na Granja Viana, que eram cada um com seu quarto e seu banheiro, assim, O né? negócio ficou bom. Nossa, hein? Aí eles ficou- gostaram de morar juntos. É, né? então a gente morou 5 anos. Primeira coisa quando ganhou a grana foi falar, vamos Tchau. sair daqui e vamos pra casa grande. É, não, porque a gente até podia falar, cada um vai pra sua casa, mas a gente queria ainda continuar vivendo aquilo com um pouco mais de conforto, que agora a gente podia, né, pagar por isso. E foi muito bom, foi, né? foi muito bom, até porque, tipo assim, a pandemia aconteceu nesse momento, enfim, na época do isolamento e tal, enquanto muita gente às vezes ficava sozinha e tal, a gente tava nós todos juntos numa casa super agradável, super confortável, então a gente escreveu muito, viveu a pandemia lá Me Chama de juntos, Copo saiu né? nessa época. Exato, por exemplo. Olha De quem só. compôs Me Chama de Copo? De quem que é a música? É minha, do Eric e do dono da do história. dono da história, né? O Brunão, que é o cara que Dono da contou história, essa ótimo. história pra gente, E que é o essa- nosso grande amigo, Que viveu esse amor que reciclável. viveu esse hein? amor reciclável, exato. Como que assim? Porque eu vejo Demais umas isso. músicas assim que tem vários compositores. Tipo, a Me Chama de Copo é de vocês dois. Como que vários compõem uma música? Tipo, Vai jogando você ideia. escreve, aí o outro lê, não, tá ruim, vamos mudar aqui. Cara, pra gente é natural compor com parceria, É? né? Porque a gente tem... Vocês nunca tiveram sozinhos também, né? A gente tem música sozinho, mas a gente tem uma configuração legal. Tem música do Atitude que é de 4 meninos, que 2 não estão, tem música de todo mundo, tem música só de 2, tem música de 3, então tem vários Mas jeitos. só pra te explicar na prática, assim, É. o que acontece? Às vezes o Bruno chegou contando essa história, né? Na hora já virou um tema da música. Já vem a E inspiração aí, assim. e aí um pega aqui e vem com uma melodia, pô, tipo uma ideia, um negócio assim. Aí o outro já Entendi. vem só pra uma Ah, letra você- ali. Então é uma construção É que eu de não sei. letra e de melodia. Às vezes um contribui numa parte, outro contribui em outra. Então é. a Às vezes um fica composição é quietinho, não fala nada, só fala o matador me chama de copo, bum, já Entendi. Pronto, já vai. Não, E é aí- que eu não sou e aí é músico, a composição então, em conjunto. Eu se for compor, meu Jesus, cara. É, Eu Fabinho sou sabe filho de fazer a eu rima. sou filho de música, hein? Mas, É mesmo, cara, que legal. Mas Então você tem um assim, talento aí escondido aí. Tem então. nada. Não, Nada. não tem não. Não tem, não. Não, tem, não. pra cantar. É que você não e descobriu ainda, cara. compor. Eu Coitado acho legal dele. que as músicas do Atitude, acho que pelo nível de intimidade que vocês têm, né? Isso deve ter contribuído demais pro processo criativo de vocês, mas em todas a gente se encaixa. A gente Ah, que tá que legal. ouvindo, a gente também se encaixa. Porque É. essa coisa de barzinho, de romance reciclável. Tem uma amiga minha, a Ana Caroline, beijo, Ana, super fã de vocês. Ela jura que vocês escreveram cerveja de garrafa pra ela. Mas deve ter Ela. sido pra Ela ela fala, também. é toda isso. vez que toca essa música é minha música e pronto. E acabou, e é a música dela. Então a gente entra dentro da história, né? E são histórias de verdade de vocês? São. Tem algum. Todas elas são inspirações de histórias mesmo? Ou tem algumas que vocês estão lá de boa? Ah, vamos começar Cara, e aí sai uma música do a nada. grande maioria é história real. Parte delas não nossa, como essa, por exemplo, que a Me Chama de Copo, que é a história do Bruno, que não deixa de ser real, só não é nossa. Mas vocês falam, mas a gente acaba conseguem. vivendo por osmose ali e acaba tentando musicalizar isso de um jeito, assim.
Mas é que tem, às vezes, cara, a música ela não nasce, pelo menos no nosso caso, não nasce por um tema, né? Igual Me Chama de Copo, ou A Tão Linda, por exemplo. Sim. Às vezes ela nasce com um sentimento, assim, uma vontade de falar de alguma coisa, como... Por exemplo, é até engraçado, uma das músicas nossas mais tocadas no Nordeste é uma música romântica, 8 Segundos. Que ela não é de uma história que a gente viveu, assim, né? Ela é de uma... De um sentimento. De um sentimento, assim, né? Que a gente... Legal. Né, tava nós dois, essa aí... Não, nós três, eu, você e uma garrafa E uma garrafa de uísque. uísque. E... Foi em 13 essa Começaram a composição. chorar, abraçar. Foi em 3. E aí a gente, pô, né? Falar de amor, de alguma coisa que a gente tava sentindo, assim. Legal. E eu acho que isso comunica tanto quanto quando é história, né? Inclusive, isso que você falou que as pessoas acreditam que seja pra elas, eu acho que eu considero como um elogio, porque a música, quando ela gera identificação, eu acho que é quando a música aconteceu de verdade, assim, né? Porque a arte é um pouco isso, né? A arte termina no outro, né? Você faz aqui e a partir do momento que ela pega o outro que completou o círculo artístico, assim. E você nunca sabe como aquela pessoa vai reagir Exato, à sua arte, perfeito. né? E quando você fala numa música de coisas verdadeiras que aconteceu com você, aconteceu com seu amigo, aconteceu comigo, aconteceu com ele, acontece com você, acontece com você. Então, eu acho que assim, quando as histórias são verdadeiras, ela traz essa afinidade, a pessoa se encontrar naquela história ali, naquela música, naquela situação. Naquela zoeira, né? Porque tem uma música que... Eu na adoro essa zoeirinha. música. A do Leandro. A zoeira, né? Do A Leandrinho. Tem que gostar mais. Leandro como mais que ou menos. Leandro mais ou Nada menos. mais é que uma história verdadeira também. Essa é real. Mas vocês fazem Foi uma assim zoeira, uma brincadeira com ele, pra né? se zoar e assim também, e às vezes sai... Porque assim, depois que vira profissão, às vezes a pessoa começa a achar que é trabalho. Então você vai sentar ali para compor uma música e aí você tem uma demanda de música pra entregar e tudo mais. Como que é isso pra vocês? Porque tá na veia de vocês desde a Acho que escola. não encara como trabalho, né? Ah, mas eu Como é que- já levei essa questão pra terapia já, vou te falar a real. Não, mas assim, na boa. É porque é isso, porque a música assim, sempre nasceu muito natural e tal. E chegou um momento em que sim, Você tem responsabilidade eu pelo com menos aquilo, né? me sentia um pouco essa cobrança de tipo assim, pô, assim, continuava fazendo, mas às vezes é viagem, né? Achava, pô, mas será que não tá soando tão verdadeiro igual era quando tipo eu não tinha... Quando era Quando eu não natural. precisava Quando eu não fazer, precisava né? fazer, fazia por fazer, assim. E aí fui trabalhando essa questão que não, porque assim, a partir do momento que virou um trabalho, não precisa deixar de ser real, assim, né? De ser natural, né? Então, é um trabalho que que eu tive que fazer comigo mesmo, assim, de começar, tipo, a não pensar mais na música pensando na rádio, que eu nunca fiz pensando em rádio, na minha vida, assim. Quando eu digo rádio, eu digo no comercial, de forma geral, assim, né? A gente Fazer chama de... pra agradar um trabalho. público. A gente chama de música radiofônica. Música, porque todo mundo, então, puta, mas agora precisa ter um refrão, ou esse refrão tá comprido. Deixa, velho, ficar, Chicletinho, o né? A jeito que eu tô- musiquinha chiclete, né? Então deixa do jeito que é, assim. Então é um trabalho que eu acho que essa dúvida que você levantou é muito pertinente. Eu acho que ela faz parte, sim, do processo de um compositor, ainda mais no nosso caso, que a gente é compositor e executor da própria parada, assim, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que saber olhar também pra dentro e entender que, assim, apesar de ser trabalho, não deixa de ser artístico, assim, né? Então a gente tem que tentar levar ao máximo de verdade. Eu acho que a gente continua fazendo isso de uma forma bem legal, assim. Muito Muito bem. bom. E você já teve Sim. essa brisa também? A gente conversa muito sobre isso. A gente, pô, é claro que quando tem uma cobrança, né? Você tem daqui, sei lá quanto tempo, a gente tem que lançar um outro Porque agora disco. você tem mais gente Apesar da gente ter envolvida bastante, também, né? a gente já tem bastante música escrita, mas a gente quer sempre estar escrevendo mais, atualizando os papos, as histórias, né? As coisas vão mudando, né? Acho que aí que entra a questão, talvez, da cobrança lá que você Sim, falou, né? e a gente até fala, pô, bicho, faz tempo que a gente não senta pra compor, hein? A gente até se cobra, assim. Tem esse lado, né? A gente precisa realmente... É porque falam, né? Que a composição, lógico que é inspiração também, mas é muito transpiração. Então, pra gente ter um repertório de um disco, de 10 músicas, a gente tem que sentar e fazer, sei lá, 40 músicas pra gente poder escolher. Então, a gente precisa ter esse lado mais profissional mesmo, mais frio, né? Focado, Sim. De sentar e falar, pô, vamos sentar essa semana pra compor? Vamos. Mas aí na hora que senta, ele vai trazer as coisas que ele viveu na semana, E a- no mês, e o- sei lá, e a e eu vou garrafa- trazer as minhas. A gente vai compartilhar aquilo ali e escrever às vezes sobre um sentimento, alguma coisa. Mas a gente precisa se cobrar pra sentar, pra escrever, pra fazer. Entendi. Porque tem esse lado mais profissional.
Mas acho que a hora que senta, Aí flui. aí flui. A garrafa de uísque tem que estar sempre junto. Ela normalmente, Não necessariamente Ela tá- isso. É, Vinho! É. Acho que é Não por tem isso que eu não pode ser uma cerveja de garrafa. Acho que é por Pode. isso que eu nunca vou compor nada, porque Não eu não é só bebo por nada. isso, né, Fabinho? Não é só Tem que por me isso, basear, não. me apoiar em alguma Ah, coisa. pelo amor de Deus. Como é que estamos de tempo aí? Eu vou perguntar aqui pra turma da gravadora, que, né? 36? De boa. Gente, a hora que se... Dá É. tempo de comer mais um bis, então. Vamos A comer mais gente chocolate. vai falando, tá? Não, a gente tá por vocês. tamo Universal tranquilo. Music! A hora que mandar parar, a gente para. Muito eu tenho bem. mais coisa... Gente, eu sou fã real de vocês. Não, vamos eu que- ah, que consumo legal. vocês Vamos muito. bater o papo, bora. Muito. E assim, eu vim falando, né? Eu vou entrevistar o Atitude 67, aí minha amiga. Meu Deus do céu, você vai entrevistar ele. Então a gente tem muita coisa assim pra perguntar pra vocês. Vambora. Porque assim, essa questão de trabalho, a gente ouve as músicas de vocês, a impressão que a gente tem é que vocês estão o tempo todo na mesa do bar. Tipo assim, mas porque é um lazer, sabe? Sempre na zoeira, sempre assim, na coisa leve. Então não dá pra imaginar que aquilo saiu de um trabalho, de um foco, Mas é aí que de dá uma certo, rotina. Bárbara. Mas então, é aí que dá certo. a coisa como fã é essa impressão. Então, esse natural, o feedback que eu tenho pra dar pra vocês aqui, tá rolando. É que a gente, Ah, que bom. a gente gosta de um bar, né? É, imagina E a, também. gente até brinca que fala que dá sorte, né? Aham, Porque assim, a gente tem a cerveja de garrafa, sim. aí depois tem a saideira, Tem essa... agora me chama de copo. Me chama de copo, tá sempre ali nesse... Eu acho que, cara, esse tema, a gente se dá bem Também. com esse tema, né? É o goró. O goró. De o modo goró. geral, é. Então, e aí, assim, nessa parte de manter natural, mas agora vocês provavelmente têm uma equipe muito maior, tem pessoas que dependem do trabalho de vocês. Isso também gera uma pressão em algum momento? Ou não? A equipe de vocês mantém nessa leveza, nesse... Cara, Nesse- acho que não, assim, disso impactar na parte de criação, não. Até porque, tipo assim, a gente sempre fez muita questão da equipe que vai pra estrada, porque é meio que um casamento. A gente fica Imagino. muito mais com a equipe do que com a família, né? Então a gente sempre faz questão de ter pessoas muito do bem, muito tranquilas, né? Pessoas que estão ali porque gostam do projeto, não só pelo salário, por nada, assim, que estão ali pra somar compram mesmo. a ideia Porque, querendo ou mesmo. não, cara, isso aí... Isso São aqui- felizes ali, né? Porque isso aqui é, é um- é a nossa vida a estrada, Não, na isso verdade. aqui é um grande sonho, cara. Tipo assim, pô, pra você ver, a gente tá hoje aqui sem dormir direito há 3 dias, mais ou menos, que a gente tava no Rio Grande do Sul, depois veio pra Americana, e aí já estamos aqui Rodando hoje, por assim, aí. rodando. E então, assim, a gente sempre tem pessoas, graças a Deus, cara, na nossa equipe, pessoas astral, pessoas que são do bem, pessoas leves e pessoas que, tipo, entendem que, querendo ou não, essa oportunidade que a gente tem de viver e fazer música, cara, é isso, é uma oportunidade, é um sonho mesmo, assim, né? E então, igual o Barata disse, a gente não senta pra escrever pra um disco, assim, tipo, preciso fazer porque eu tenho que entregar tal coisa quanto. Se a gente quiser fazer hoje 3 discos com o que já tem pronto, a gente faz. Mas é sempre... então, é por isso que as músicas têm esse caráter mais leve, eu acho, assim, porque elas vão nascendo, a gente vai escrevendo... pegada de boteco aí. Vai fazendo e vai deixando ali, resenha. assim, e não tem impressão, porque como todo mundo compõe... Às vezes tem um tipo disco que entra mais música de um do que do outro e só que isso nunca foi um problema porque a música sempre vai ter o momento dela, assim, né? E pô, tem música que a gente gravou nesse disco agora que a gente fez em 2010. Caramba. Sabe? Moleque, assim, sabe? E de quando, há 20 anos atrás, tem alguma música que tá agora, que entrou em algum disco, não? Quando vocês estavam no colégio, não? 20. Cara, eu acho que a última dessa de antiga, assim mesmo, 2000. Imagina esses moleques na escola no fundão. Vocês eram a turma do fundão compondo música. Era no fundão, Escrevendo Tem como, música. né? A gente era no Era fundão. assim, não? Era, não, já escrevia, nessa época É. já escrevia. Por exemplo, a Vem, É. que é uma música que eu acho que hoje, até hoje é uma das top 8 ou 10 ou 5, não sei, do Atitude, né? De Ah, 2014. que é do ela- Barata. Quase 10 anos já. Ele escreveu em 2014, tipo assim... eu vou revelar então. Não, vou revelar que foi porque a música virou tema do Big Brother lá, do casal lá, também é do Barata, escreveu em 2011. Eu não sei, eu tinha 16 anos. Nossa, gente. É mesmo? E ela assim, ela foi entrar só, tipo, gravamos o disco da Cerveja de Garrafa, aí gravamos o Laje, gravamos Um monte de coisa, Praia, gente. gravamos vários projetos. E ela foi ser gravada só durante a pandemia, no disco que a gente gravou Então vocês não perdem em Salvador. nada, né? Não. Vocês gravaram... Então essa guardam? música, inclusive, até já tinham pedido pra mim, pô, posso gravar essa música? Eu falei, pode gravar. Mas acabou que não deu certo, o outro artista ali não gravou, e aí veio
no disco nosso, Eu vou escutando o repertório, pô, e essa música aqui? Pô, essa é legal. Pô, combina com esse disco. Vamos gravar, vamos. E é uma música lá de faz, sei lá, 15 anos que eu escrevi. Nossa, Mas- que legal. Apaixonado ele tava. Imagina, 16 aninhos Nossa. apaixonado, como é que vem? É uma música pura, né? Não tinha tomado os tropeços da vida né? ainda. Pois Não é, tava tão jovenzinho. envolvido no goró, também Isso. tava mais sóbrio, Nem né? bebia essa época. Nem bebia. bebia, olha só. E essa paixão é a mesma de hoje ou era outra? Ah, não, aí Ixi. veio várias paixões depois dessa. É mesmo? É. Nossa, a fila Não, andou por tanto de muito aí. música que vocês têm, que eu sei que o que tá gravado é muito menos do que vocês têm aí por trás também, né? Já deve ter tomado muito tombo, né? De relacionamento, de coração, Ah, de já. tudo. Já o Pedrinho é bom de falar disso, ele tem várias aí. É. De- Não, de tombo não, mas de relacionamento, É ele é mesmo, bom Pedrinho? disso. Bom de relacionamento, Pedro? É. Ah, não, eu acho que eu sou que bom de sentido? relacionamento. Em que É. sentido? É, não, então. Teve é que- vários relacionamentos? Não, pelo contrário, Não? pouquíssimos e assim, boa parte das músicas que deram certo, assim, que eu fiz pra minha namorada, que é minha namorada até hoje, como A Cerveja de Garrafa, Olha. Olha só, que legal. A Um Passo à Frente. É, às vezes quando ele briga com ela, assim, é ruim, mas no fundo a gente acha bom, que o Pedrinho escreve uns negócios É bom. diferentes. Entendeu? É, exato. Pra banda é bom. É. Falou, calma, Caru, segura aí, mas... É isso. Quando ele briga... Vai aí ficar tudo sai- bem. Deixa ele agora não, É, deixa ele no deixa ele vácuo sofrer um de pouquinho. É, isso. Putz, vocês contribuem pra inspiração. Não, os caras, eles são assim, eles querem ver a música, eles não querem ver eu feliz, né? É, aí eles contribuem pra você não se reconciliar pra poder sair coisa boa. Tipo, isso aí... Exatamente. Tem que ter um lado é positivo Os amigos das da coisas. onça, hein, meu? É, os caras são Poxa. assim mesmo. Mas é isso, é tudo em prol de um projeto, né? Vocês continuam passando perrengue em prol de um projeto. É isso, Às é vezes isso. até no coração. Não, principalmente no coração, né? Principalmente nesse. Não, mas é engraçado, porque é isso, assim, as músicas que a gente faz quando pra uma situação que é de verdade, assim, igual A Cerveja de Garrafa, quando eu fiz pra ela, pô, a gente era estudante, né? Eu fazia jornalismo, ela relações públicas e sem grana, né, cara? Aquela história, aí tinha uns amigos que com mais recursos, Não né? dava que- pra tomar chopp, que né? iam no bar do shopping. E aí ela falava, pô, vamos não ter a cerveja de garrafa aí, que, pô, é mais barato e tal. Aí a ideia foi surgindo daí. E muita gente se identifica, né? Muita É, esse que é o gente. negócio. É uma pequena sempre mais parcela barato. da população, principalmente de faculdade, que vai no bar do shopping. Exato, A ninguém galera gosta vai. do litrão de Do 10 reais. litrão, É, pra exato. compartilhar, mais Exato. baratinho. Quanto... Você tem... Olha, eu não bebo, aí eu não sei. Quanto é o litrão? Ah, depende, né? Aqui perto é 10 reais. 10 conto? É, 10 Ó, tá bom o conto. preço, Não, hein? 10 conto tá ótimo, Tá. excelente o preço. É, e não Com tem certeza. mais, Rapaz, é eu difícil achava achar um de 10 Eu achava que reais. era menos. Você vê que eu sou totalmente Não. fora desse Não, mundo. tá caro, Tá aumentou. É caro. mesmo? Isso daqui foi um achado, a gente aqui da Eu Tropical achei que era uns 5 descobriu esse conto o lugar. litrão. Não. Não. Ixi, Porra, olha, foi-se o tempo, hein? Você sabe o que eu lembrei agora? Quando começou o Plano Real. Que era, Ah, um, Fabinho, pelo era amor de um Deus. real a cerveja, A gente, o litrão o no Fabinho bar. tem Um real. Tem um apelido aqui que a gente chama de grupo de risco. Porque ele já tá tiozinho. Pô, Aí, vocês eram criança na época que começou o Plano Real? Tava nascendo? Era criança. Cara, Caramba. cara, eu nem lembro direito da outra. Gasolina, 1 litro, 1 real. não, Que Fabinho. mais? Não sei, eu não tinha nem Você nascido. comprava um saco de pão, 1 real. Pô, tanta É, coisa. inflacionou, né, Muito. Fabinho? Inflacionou. Aí tudo. 10 conto o litrão ainda tá barato. achei E o caro. salário? Ó, aquele... Eu sou do meme já que fala, na minha vez de ser adulto tá tudo caro. É. Pois é, a gente também tá nessa. Deu errado, né? Exato. Esse- Tem até uma música nossa que fala, rolezinho, que fala, mais aumenta a condução, a cerveja, o leite, o pão, o meu negativo aumenta e o meu salário não. Que é aquela história, né? Que é a vida, eu não falei? Que a Exato. gente se identifica com as músicas de vocês. É Exatamente. isso aí, gente, que eu tô falando. É, exatamente. E nessa questão de família, porque vocês estão há muito tempo juntos e cada fase da vida, eu imagino que a banda teve uma rotina diferente, né? Agora tem uma parte que já é pai, né? Que já tem família, tem uma outra pressão aí, ou vocês estão conseguindo conciliar? Porque agora vocês não moram mais juntos também, né? É. Não. Isso Todo foi mundo, mora diferente? todo mundo mora aqui em São Paulo? A gente colocou na divisão, quando a gente foi separar, a gente colocou um raio. Que Que pode todo mundo sair. E esse raio termina no Guarujá. Porque tem uma galera, tem dois que são muito do esporte, do surf, do futevôlei. Aí 2 foram lá pro Guarujá. 2 papais que preferiram continuar na tranquilidade da Granja Viana ali de Cotia, que a gente morou lá um tempo, eles permaneceram, o Eric e o GP. Mora Morando ainda. lá no meio do mato ali. Meio do mato. É bom demais. Criar as crianças na É. terra, né? É bom. Eu gosto. A gente preferiu ficar por ali. Também onde eu moro também, no mato. Pego minha bicicleta, vou pro mato. E aí os dois mais boêmios, que gostam
convivem mais com o boteco, com as noitadas, Então, estão aqui morando em aqui em São São Paulo. Paulo, no centro aqui, né? Exato. Na Zona Oeste. Inclusive, você foi capital. vizinho aqui da gente, né? Fui, cara, morei aqui na Heitor Penteado aqui muitos anos, Nossa, muitos a gente anos se aqui cruzou do lado. muito aqui, então. E Lá. quando a gente mudou pra É, nosso morar, primeiro o AP. apartamentinho também é do lado. Sabe os Correios que tem ali na Pompeia? Sim, na Vila É o Pompeia. prédio em cima dos Correios. Na frente né? do metrô Na- Vila Madalena. É, na Era aquele frente do metrô. prédio. Era A gente morava ali. A Cris, né, a esposa do Fabinho, trabalha aqui com a gente também, até falou, se a gente soubesse, vocês podiam usar o banheiro daqui. É. Porque vocês moravam Poxa, perto. por que a gente não se Ela até conheceu falou, antes, né? Pois Então. Podia Aí não vir, tinha, podia vir aqui. dava pra tomar um banho aí. Cara, mas antes, no tropical. a Bárbara tocou num ponto interessante, porque assim, era muito mais fácil, né? Todo mundo junto, assim, tipo, vamos fazer um show. Se enfiava todo mundo dentro de uma van e vai. Vai. Agora, meu, tem uns caras no Guarujá, tem que marcar um ponto, marca no show, porque eu vejo artista, porra, que mora em outro estado, cara. Sim. Pô, A tem gente cara pelo que menos mora em sai em São São Paulo Paulo e por a aqui. banda é de Goiânia. É. O cara, meu, como é que faz? Eu posso te falar que eu acho que até ficou mais organizado. É? Porque quando a gente morava junto, tinha muita coisa que, tipo, essas coisas imprevistos, né? Que acontecem de repente, como a gente já tava tudo junto, a galera até da nossa logística acabava comendo um umas jeito. bolas, assim, que tipo, eles moram junto, então beleza, assim. Ah. Agora, com isso, com cada um num canto, as coisas são marcadas com mais antecedência, elas têm horário e todo mundo cumpre o horário, assim. Eu acho que nesse sentido ela ficou até um pouco mais organizada, Que assim. legal, que bom. Porque antes era mais bagunça, assim. Mas, ao mesmo tempo, também não muda, porque, assim, como a gente também sempre teve muita responsabilidade com essa coisa da banda, assim, não tem tanto pepino, assim. O horário é o horário, tem que sair tal hora de tal lugar, tá todo mundo lá, e acho E a que gente é vive por aí. muito tudo na certo. estrada também, então, Sim. assim, Vocês já estão são acostumados, né? poucos os dias que a gente passa Que em vai pra casa casa, né? mesmo, É então, verdade. aí cada um tá no seu cantinho, é até bom pra dar uma descansada um pouquinho cada um descansa um pouco do outro É, né? e já encontra na estrada de novo. Que legal. Eu acho que porque, é saudável. porque vocês tiveram muito tempo, uma convivência muito intensa, e agora vocês estão passando por uma outra fase também, que é cada um no seu canto e continua dando certo, então. E muda, e dá certo e muda muito, né, cara? Muda muito mesmo, assim, porque... Eu confesso que, cara, a gente tem uma saudadezinha, né? Tipo, às vezes de Da acordar, bagunça. a outra tá dormindo, mas acorda, já faz um café, já passa, já pega um Sim. violão, já, pô... deve ser Essa muito convivência gostoso. de república, assim, eu particularmente Sente sinto um pouco de falta. falta às vezes. Vocês ficaram bastante tempo assim, né? Acostuma, é uma vida, né? Então, mas muda muito que, assim, o lance você vê, né, tipo, muda até os propósitos, assim, né, a galera que tá na paternidade agora, tipo assim, eu que não tô e vejo os caras de longe, assim, eu vejo o quanto que o cara muda e o quanto que é legal, assim, tá ligado? Pô, são fases da vida que a gente tá passando junto e que a gente passou desde o primeiro carnaval que a mãe deixa viajar sozinho. A gente foi junto, assim, tá ligado? Aham. Desde que, porra... Vocês são irmão, né? desde quando um passa na faculdade, raspa a cabeça do outro, aí quando vai na formatura do outro. Aí, tipo, quando monta a banda e vem todo mundo, aí lança o primeiro disco, dá certo e começa, agora, tipo, tá nessa fase, assim. Então, e isso é muito legal de passar junto, assim, né? Tipo, manter isso junto com o trabalho, porque a gente não só é amigo, que a gente se tornou sócio. Sim. E isso, tipo assim, se a gente não tiver uma cabeça legal, é muito fácil de dar algum... De dar ruim. né? Porque a gente, velho... praticamente na estrada, né? Acorda junto, dorme junto, sonha junto, briga junto, canta junto, toma decisões muito importantes juntos. Então, e tem momentos particulares diferentes. Sacou? Então, na hora que você coloca tudo isso num balaio, assim, tem que estar muito tranquilo, Muito assim, tranquilo. porque, pô, às vezes o cara, hoje em dia que a gente não mora mais junto, tá com um pepino que você nem sabe que ele tá. Aí, pô, já tá 3 dias sem dormir na estrada, o cara te responde atravessado, você já, pô, opa, e aí, né? Pô, eu Sim. vou atravessar também, então tem tudo um... Tem que manter o equilíbrio. né? Manter Mas acho que a equilíbrio. maturidade da vida Sim. já vai ajudando nisso A também, gente né? já se entende muito melhor, assim, já sabe quando o outro tá meio ruim, fala, não vou nem falar nada. Fica mais na sua, Não vou nem, tudo mais. não vou nem fazer aquela zoeirinha que eu faço sempre, porque se eu fizer, ele vai... Vai Agora- voar na minha cara. Agora, voltando pra música, até eu falei no começo da entrevista que vocês gravaram com muita gente. Quem que faltou, assim, que Verdade. vocês sonham em falar, meu, esse cara ou essa cantora, esse grupo, tem alguém, assim, que fala, mano, eu não consegui ainda, mas a gente almeja Bastante isso. gente ainda, né? É, Apesar da gente já ter... A Pô, gente teve gente, muita sorte, né? A gente gravou Pô. com muita Quem galera foi a legal. primeira pessoa famosa, assim, que quem era foi? ídolo de foi o vocês? padrinho, o Thiaguinho. Thiaguinho. Que foi, assim, Como que foi quando... essa parte? Porque, assim, a gente sempre foi muito fã, claro, como Sim. qualquer
pagodeiro desde a época que ele tava no Exalta, enfim. E ele é um cara que conheceu a gente antes da gente lançar o disco, né? A gente já tinha gravado o disco, mas não tinha lançado. E aí ele tava gravando um disco dele, a gente tava no estúdio e a gente cantou uma música no estúdio e o nosso produtor na época filmou essa música, chama O Seu Tom. E aí a gente nem sabia, esse nosso produtor tinha mandado pro Thiaguinho. E aí 2 dias depois esse produtor mandou uma mensagem do Thiaguinho dizendo que ia gravar a música. A gente falou, caramba, eu lembro certinho, pô, ele gravou Legal. essa música nesse disco, né? E eu lembro que, pô, a gente morava na Vila Ipojuca, assim, eu fico até emocionado, assim, porque quando ele lançou a música, a gente comprou fogos. A gente já pagou. Ia sair à meia-noite, ia virar mesmo? nos streaming. A gente soltava foguete, assim, Os caras queriam fazer bagunça, né? Foi um bom motivo também. O Thiago, pô, vamos comprar fogos. E aí ele Pronto, gravou merece. a música lá no... Aí ele gravou essa música no disco dele, No que chama disco dele. Só Vem, o disco, né? A música chama O Seu Tom. Aham. E aí, cara, e ele, pô, os moleques são de Campo Grande, ele foi criado em Ponta Porã, que é no Mato Grosso do Sul Sim, também. ele é dali, né? e Não, tal. na verdade ele é do interior, Ele né? é de Prudente, mas ele foi criado, mudou com 2 anos pra Ponta Porã. Sim. E aí o nosso nome ficou meio que pairando ali. Aí a gente foi tocar num barzinho que até não existe mais aqui em São Paulo, no Soul Sports. E aí a gente fez o nosso show já bem autoral assim, e aí terminando o show, o cara da casa, o gerente Como da sempre, casa, bem autoral. falou, cara, o Thiaguinho tava assistindo aí Ô, e que ele quer louco. conhecer vocês. Ele tá lá numa salinha reservada ali, a gente foi e trocamos uma ideia. Gente boa demais, Gente boa né? demais, Ele é cara. incrível. E aí já tinha gravado a música. Aí nisso ele já tinha gravado uma música minha sem saber que ele tinha gravado com Patati Patatá, uma música infantil. E aí, sabe quando vai tudo conversando, assim, as coincidências, assim, aí um dia chegou o nosso disco, ainda não lançado, pra ele ouvir. E ele achou muito legal. Ele falou, cara, eu vou ajudar esses meninos aí. Que E legal. aí lançamos o disco, as músicas começaram a andar. E na hora que a gente chegou na Saideira, ele amava a música, ele falou, cara, vamos fazer uma versão de Saideira. Quero fazer junto. Vamos fazer junto. Gravamos um Da hora. clipe. E gravamos o Legal. clipe, foi legal, que até ele termina a música falando respeita o pagode pantaneiro, Pantaneiro. que é lá do Pagode Mato Grosso do Sul, pantaneiro, né? demais. Então assim, ele deu uma chancela pra gente, Porra. pô, é assim, E bateu ele- nervosismo? Tipo, Thiaguinho, vocês e É, meu na hora de Deus gravar. do céu, é o Thiaguinho. cara, não, porque Ou não? na hora da gravação a gente já tinha ficado amigo, É. eu lembro certinho. A garrafa de uísque tava junto. Tava. Já tava, tudo já. certo. Cerveja de Cara, mas eu garrafa. lembro certinho uma reunião que fizeram com a gente uma vez, assim, que, pô, foi num hotel. A gente chegou no hotel, aí tinha uma mesa quadrada, assim, com os pratos, né, e os nomes de cada um. Aí a gente falou, nossa, que chique, né? Aí tinha gente de gravadora, gente, pô, né, de escritório e tal. Aí tinha um lugar que tava escrito Thiago, só Thiago, não era Thiaguinho. Thiago. A gente falou, deve ser um assessor, sei lá, de imprensa, alguma coisa assim. Aí do nada chegou ele lá. Aí que foi o primeiro contato, assim, que daí a gente... Aí rolou isso aí, Aí, falou, a gente- cara, aí rolou um ele- nervosismo, assim, né? o Thiaguinho Até aqui. de trocar ideia e tal. Mas até chegar ao ponto da gravação da Saideira, já tinha tido uma vez que era um aniversário de alguns meninos, acho que do Do Regê. RG. Lá, a gente já morava na Vila Ipojuca. E assim, a casa uma zona. Na tal. casa das duplas. E a gente falou, velho, vamos mandar uma mensagem pra ele, de repente, pô. Aí mandamos, né? Ô, Thiaguinho, pô, aniversário aqui do Regê. assando uma carninha aqui. Tamo assando uma carninha aqui, quer vir aqui? Aí ele mandou, tô indo. Aí, mano, Ô, a casa louco! uma zona começou um mutirão, né? Vamos 6 passar caras, casa. puxa o varal e guarda as meu cuecas aí, Deus. cara. E varre aqui. Imagina faz como tudo. era essa casa, velho. Pois é, aí ele foi Só lá, homem cara, morando, passou meu uma Deus do tarde céu. com a gente, assim, ouvindo música, mostrando música deles, ouvindo as nossas e conversando sobre música, assim, uma aula, né? Sim. Ele é Sim. aula, né? Que demais. E, então, assim, a gente já tava com uma relação mais próxima, assim, quando gravou esse clipe da Saideira. Ele é muito legal, né? Também Ele é assim. muito muito legal. legal. Ó, Eu lembro 2 que palitos ele já virou amigo, já tava. Ele Não, é muito o Thiaguinho massa. já veio Eu- bastante aqui também, né? Eu conheci o Thiaguinho quando ele entrou, porque assim, não foi da noite pro dia, ele entrou no Exalta e demorou, né, pra estourar, assim, o Exalta. Eu lembro que ele sempre vinha, assim, de segunda-feira, na época era da gravadora da EMI Music, aí vinha fazer entrevista na rádio e tal. E era sempre de segunda, assim. Aí todas as vezes que ele veio, ele falava assim, cara, hoje é o dia que eu vou alugar filme na Blockbuster. Na época existia Olha, Blockbuster. que legal. Porque é o único dia que eu tenho de descanso pra poder assistir um filme.
ralou bastante. Ele 2000 e pouquinho ali, 20 anos atrás quase. Muita correria, né, cara? E assim, eu acredito muito nisso, assim, tudo que ele fez por nós, ele nunca foi pensando em nada em troca, assim, da generosidade do coração dele mesmo. Por isso que é tão grande, porque essas coisas voltam, velho, não tem jeito, assim, sacou? Por isso que assim, a gente até brinca, cara, quando ele lança uma música, a música já deu certo antes, no plano espiritual já aconteceu. Ele só tem o trabalho de puxar, porque assim, é um cara tão grandioso, né, tão generoso que é sucesso atrás de sucesso e vai se repetir muito tempo, porque faz parte da pessoa dele. Da essência, né? Porque tem muito artista e a gente querendo ou não, recebe bastante gente e dá pra perceber o artista que realmente vive aquilo, que ele é artista, que ele ama a música e dá pra perceber quem tá fazendo por Você dinheiro. tocou num ponto muito legal, porque assim, o Thiago, ele é uma aula nesse sentido também, de um cara que ele é gigante, ele continua dedicado, continua escrevendo, continua pensando nos projetos, ele é um cara que vive parece estar no começo, 100%, né? para como se tivesse, isso, exatamente, como se fosse o primeiro disco, com aquele mesmo tesão, aquela mesma entrega. Então, tipo, ele é uma aula nesse sentido também, cara, não importa o nível que você tá, né, de sucesso, de tamanho, continua trabalhando, continua compondo, continua, sabe, ele é um grande exemplo de artista assim mesmo. E ainda falando de famoso, teve alguém que vocês se decepcionaram? Não Opa. precisava falar Conta pra nome nem nós. nada. Se quiser falar nome, tudo bem. Mas, tipo assim, bateu fama e você percebe, pô, aquele fulano tem isso que acontece no meio? Ou não? Pra vocês Cara, foi de boa? Vou te falar, pra ser bem sincero, eu acho que eu não cheguei a conhecer ninguém assim que me... Decepcionou. que tenha me decepcionado, assim, falar, pô, eu acho que... Mas deve existir sim, né? A gente escuta falar por aí, né? Algumas coisas, né? Os artistas que a gente gravou com muita gente muito famosa, muito mais famosa que a gente, com muito mais estrada que a gente. E assim, não sei se foi sorte nossa ou sei lá, mas assim, todo mundo que a gente teve essa oportunidade só nos surpreendeu positivamente. Assim, um exemplo, sei lá, a Ivete. Cara, aquela pessoa, ela é o sol em pessoa. Se ela chega, parece que tudo fica mais bonito, a planta fica mais verdinha, ou sei lá. É demais, né? Cara, e o que ela é na TV mesmo, aquela simpatia, aquele jeito de, ela tá aqui, já tá... Ela já veio aqui na zoando rádio, ali. figuraça. Ela é a mesma Uma coisa, baita né? intimidade que você acabou de conhecer ela já tá... E essa aí, melhor amiga. e essa aí eu fiquei nervoso. Todos nós ficamos, assim, muito Eu nervosos. também, assim, eu já porque... entrevistei. E, Fiquei nervoso. E assim, aí na hora que... E aí, tipo, a Ivete tá chegando aí, puta, vai ficando mais nervoso. Aí, tipo, eu vi, a gente tava em Salvador, né? Em Salvador não, no Forte, né? No Forte. No Forte. Pra gravar o clipe com ela, e do nada eu vejo a vanzinha chegando lá e tal. Aí, puta, é ela, assim. Aí ela desce toda de azul, linda, maravilhosa. Uma assim. presença, né? Então, Aí você para e fala, cara, olha onde que eu tô aqui. Aí cara, você tô fica gravando com a assistindo Ivete, ela, assim. cara. Não, ela é demais, né? Ela veio, eu lembro, aqui de manhã, aqui na rádio. E aí ela falou assim pra mim, né? A gente tava gravando um especial de fim de ano. E ela, com aquele vozeirão de que acordou, ela virou pra mim e falou assim, o filho tinha 1 ano. Eu não lembro agora o nome do filho dela. Marcelo. Aí ela falava assim pra mim, ele falou, olha minha voz como é que tá. Você acha que tá ruim a minha voz, né? Pra gente gravar e tal. Eu falei, não, Quem tá sou bom. eu pra te criticar, Aí ela Ivete? falou assim, você sabe que quando eu acordo de manhã, eu fico falando com meu filho e ele fica me olhando, eu acho que ele fica com medo. Dessa minha voz de manhã. Ela já tem um vozeirão de manhã. Mas ela é imagina. simpaticíssima, né? Aquilo ali que a gente, como você falou, que a gente vê na TV, é a Ivete. Sim. Legal. Assim, todo mundo que gravou com a gente, eu acho que foram artistas assim que realmente a gente era fã, sabe? Sim. Que a gente trouxe, então eu acho que isso ajudou. É. E acho que nenhum deles decepcionou a gente de Que forma bom. nenhuma, assim. Legal. Todos acho que na verdade surpreenderam, assim. Positivamente. E isso. viraram amigos, provavelmente. Não, né? e as músicas, sim, cara, as próximo. participações, né? Os feats são demais, cara. Eu vi muita coisa, é demais. Eu cara. acho que tanto os Vocês estão de feats parabéns. que a gente foi convidado, tanto com os feats que a gente Sim. convidou, assim, nunca foram no sentido tipo, o cara tá estourado ou não, eu vou chamar. Pô, a gente tinha um... Frio, né? Aquela coisa por número, Sempre foi Vai uma me dar like. sempre foi uma parada tipo, acho que a música combina, é legal, acho que é a onda dos moleques, pô, a gente, por exemplo, um sonho que a gente tinha, cara, porque a gente falou, desde moleque, a gente ama o Maurício Manieri, tá ligado? Ah, é? Sim. E aí a gente, cara, tinha um disco, tinha uma música romântica, que é piano e voz, assim, sacou? A gente falou, cara, vai que o Maurício Manieri topa, pô,
contato dele, a gente mesmo manda as mensagens. Maurício, pô, tem uma banda, chama Atitude 67, tá, não sei se você pode participar. Pô, a música é ele tocando piano e o Caran cantando, assim, é lindo, assim. Então, nunca foi por uma questão de like ou pela música, assim. Então, acho que isso ajuda bastante. Pô, mas é diferente assim, o estilo de vocês. Vocês têm um estilo mais pra cima e tal, e o Maurício Manieri é aquele estilão mais... Então, mas com a música, Mais cara, a romanticão, proposta da música né? tinha tudo a ver, sabe? Ele entendi. foi um cara que, quando a gente ouviu, assim, a guia da música ali, falou, cara, esse aqui fica lindo na voz do Maurício, cara. Vamos chamar ele. O nome a gente já tem, né? Coragem, E ele, cara, ele topou na hora, foi amarradão, foi lá pro estúdio pra ensaiar, pô, ele foi... Que demais. Cara, foi incrível, assim. Não, e eu gosto também bastante do trabalho. É um cara que é uma assim. referência, Porra, assim, pra tanto gente, tempo, né? Dos anos 2000 ali, que... Porra, adolescente ouvindo Anos Maurício, 90, né? anos 90 até. É que eu sou 90, vocês não, eu esqueço isso. E tem a ver com a Atitude 67 também, né? Vocês nunca pensaram, não miraram assim no sucesso, pelo que vocês disseram. Vocês quiseram começar um autoral no som que vocês acreditavam e chamar as pessoas que Pô, vocês os caras acreditam ganharam também. multishow, vocês ganharam multishow, né? Ganhamos. Então, vocês... Ganhou a banda do ano, Porra. 2019. Imagino que realmente- 2019. Pô, Foi uma surpresa muito grande pra gente. Foi vocês surpresa? soltaram Foi fogos surpresa. também quando ganhou? Nem soltaram. Cara, Compraram não, porque fogos? lá dentro não podia. Mas num churras depois Mas de comemoração. internamente, assim, a gente... Sim. Mas foi uma surpresa mesmo. A gente tinha concorrido um ano antes na categoria Experimente, que foi o ano que a gente lançou o disco, né? Então era Sim. novidade no mercado e já chamou atenção e eles convidaram a gente pra participar. Mas aí nesse ano ganhou um Hungria Hip Hop, que também que é um maravilhoso, que a gente é muito fã também. Então o prêmio tava em boas mãos, né? Muito bom. E aí, no ano seguinte convidaram novamente pra participar na categoria do Banda do ano. Banda do Ano. Só que, cara, esse ano tinha Baiana System, Sorriso Maroto, que é, porra... Melim que tava estourado. explodido. A gente falou, cara, vamos lá, Ah, tomar uma vamos, lá, né? confraternizar. Sim. A festa depois é irada. O primeiro ano a gente foi pô, de gala, né? O Leandrinho Na tava estica. até de terninha, assim, todo mundo lá, pô, participar que a gente ganha, né? Temos chance, pô, cerveja de garrafa explodida. Chegamos lá, fomos o prêmio ficou com Hungria, tá? Em boas mãos, mas, pô, a gente falou, pô, mas só de participar já é lindo, a gente tava sentado aqui, tava Rael do lado, Ivete do outro, Emicida. Cara, só assim, a nata. Já foi demais. Aí no ano seguinte, Caetano. Caetano. E nesse ano que a gente perdeu, o Leandrinho deu beijo na Anitta, né? Que foi uma coisa meio... Rolou isso aí ainda. Caraca. Ou seja, a gente não saiu de mão vazia, assim. verdade, 100%. eu lembro O Leandro com certeza não, né? A gente até falou disso aqui na rádio, né? Falou. A gente falou, virou fofoca. Pô, eu gosto desse tipo de Virou, fofoca, né? foi nos... Gostamos. Caiu Não, a nos gente chegava sites aí. nos shows, pós-show, no camarim, começou a encher de homem. Porque normalmente a gente, pô, a banda de 6 caras, normalmente o público feminino é maior um pouquinho, né? Sim. Depois do beijo da Anitta, cara, começou a ter mais homem do que mulher, porque os caras queriam ir lá abraçar e tirar foto com o Leandro. O cara que beijou a Anitta. Mas eu pego, né? Achei que os caras queriam beijar o Leandro também, eu fiquei só esperando ver o que você ia falar. E aí, no ano seguinte, a gente concorrendo na categoria da banda do ano, a gente foi, cara, eu já fui mais relax, o outro também falou, pô, vamos lá, né? A gente não vai ganhar. Vamos na festa. Concorrendo só com figurão, né? E esse ano o Melim tava voando muito, assim, tava muito... Foi um ano... 2017? 18, 19? 19. Até hoje, Eu né? também Eles perdi. tão, Tá, mas tô meio foi perdido um no ano tempo, que eles negócio de estavam... pandemia, a gente Até tá encontrei a meio- Gabi no corredor, falei, ei, Gabi, esse ano não Vai vai dar pra ganhar. nós, hein? Infelizmente, mas, pô, tá em boas mãos também, né? Ela falou, você acha? Eu falei, pô... A gente achava que ia ser com eles mesmo, né? Até porque eles têm a galera engajada na internet muito forte, né? Muitos fãs, né? Sim. Tem um público jovem também. Não que a gente não tenha, mas eles têm um público um pouco mais jovem, tem aquela coisa Mais incisivo engajada, ali, né? né? Então a gente achou que era com eles o prêmio. Aí de repente a gente tava lá, de repente, Estúdio 67, a gente olhou, pô, não acredito. Tanto que tem um vídeo que mostra assim a nossa reação na hora. É um pulando, o outro não sei o que, agora, cara, Ninguém sabia o que fazer. É nóis. Como é que sobe lá? Exato. Não tinha nem preparado o discurso, Só não aí soltou pega os o troféu rojão. e começa a gritar, Só não soltou os aqui, rojão porque não dava. Valeu, mãe. Que era coberto, né? sabe, Se senão fosse tinha aberto, soltado. eu tinha soltado o rojão. Mas acho que assim, foi até mais legal, que a gente não tava esperando mesmo, Foi na assim. surpresa. Que legal. Porque depende muito isso de fã-clube também, dessa Também, votação, Voto né? popular, É porque né? é voto popular. Então acho que tem que ter esse engajamento dos fãs mesmo. Inclusive, deixar um beijo aqui pros nossos fã-clubes, porque Pô, com certeza. é muito, muito por culpa deles isso aí, né? Ter acontecido, né? Sim. A gente tava vivendo um grande momento da banda, com as músicas, mas se não fosse os Os fã-clubes fã-clubes. que estavam ali, estão sempre nos Engajados. shows e estão fazendo os movimentos na internet, um engajamento muito forte. A gente é muito grato É- aí, porque é eles fundamental, proporcionaram né? pra gente esse grande momento.
histórico na carreira, assim, né? De levar um prêmio nacional da música. Um prêmio Que, assim, show, né? Querendo ou não, nós estamos na história já. E já, Aí, já Com certeza. carimbamos uma figurinha ali, né? Com certeza. E a relação com o público de vocês, com os fãs de vocês, sempre foi tranquila, sempre foi de boa? Deu uma assustada, por exemplo, quando cerveja de garrafa foi pro Brasil inteiro, vocês sentiram essa... Meu Deus, tem muita gente agora? Ou pra vocês sempre foi tranquilão? Essa né, assédio. No começo a gente achava até engraçado, né? Não, é porque a gente era tão inocente assim que a gente não. Isso foi até bom por um certo ponto. Que a gente não entendia o tamanho que tava. Assim. A gente só ia vivendo, ia lá fazendo shows e assim. Eu acho que é isso, a gente não entendia mesmo. Tanto que a primeira vez eu lembro que a gente tocou, eu lembro certinho, foi em Curitiba. Que aí chegou a produtora nossa na época, a produtora de estrada, e falou, não, agora é atendimento, depois do show. O que é atendimento? Atendeu os fãs. Aí ela falou, não, tem uma galera aí pra tirar foto. A gente falou, com a assim. gente? Aí a gente falou, pô, aí o primeiro fã que entrou, a gente bateu palma pro fã. E isso virou um hábito, até hoje a gente faz isso. Entra o fã no camarim, a gente bate palma, mas isso começou naturalmente porque a gente achou incrível alguém tá lá depois do show pra tirar foto com a gente. A gente aplaudiu, aí entrou a gente foi aplaudindo. Aí virou, dando muitos aplausos. Que legal. E até hoje vocês fazem isso. Virou uma marca de vocês. Até hoje eu vou querer entrar um dia. A gente bate palma pra todo mundo. Entrou, vai ser recebido com palma, com certeza. Então isso foi legal porque, e muitos fã-clubes que foram surgindo ali no começo, a gente sempre teve uma relação muito próxima, né? Então tem alguns fã-clubes e alguns fãs que a gente também tá acompanhando a história porque a gente vai se tornando meio amigo. Se nasceu o filho de um fã, de um casal que é do fã-clube, assim, sacou? Cria um relacionamento, Vocês acabam conhecendo as pessoas que participam e que estão acompanhando e que dão uma baita força, né, cara? Assim, essa galera aí é muito importante pro trabalho de qualquer artista, assim, né, cara? Então, e é uma pessoa que faz por amor mesmo, assim, porque gosta, porque a música... bate nela do jeito que não bate em todo mundo, assim, sacou? Então a gente faz muita questão de tratar na mão, assim, né? No colo, assim, porque é muito importante pro trabalho mesmo. Sem assim. dúvida. Bom, acho que show. acabou, né, gente? Acabou? Estão falando ali que vocês têm outro compromisso, gente. Vocês não param. Né? Nós estamos aí, né? A gente agradece muito, assim, o tempo que vocês... Vamos ter que chamar de novo, então, pra gente, né? Tragam os outros. Vamos arrumar mais Com microfone, certeza. Fabinho. Os caras fizeram um monte de show no fim de semana e atenderam, assim, a nossa solicitação aqui. Muito obrigada. Não, pô, nós gente. estamos juntos, fica muito Fabinho, feliz. Bárbara, toda a equipe aí, rapaziada, Valeu, vocês estão rapaziada, aí. Universal Music Dija, produção, Guma, isso. Sala 22, Audivídeo. Tropicast, Tropicast. somos os Tropicast. primeiros. Cadê os fogos? Vamos para o Valeu, efeito gente. de fogos aqui. Obrigada, viu, meninos? Vocês são realmente... Incríveis. Eu sou fã de vocês. Que legal. Obrigado. O trabalho de vocês. Mais ainda agora, né, Bárbara? Mais ainda agora. Como eu vi esses dias, eu era fã do CNPJ, agora eu sou fã do CPF. Que legal. Obrigada. Falou bonito, né? Ficou ensaiando isso a manhã eu inteira. vou deixar isso na internet depois. Muito pra vocês bem. poderem... Pô, show de Tá. bola. Legal. Obrigado pelo convite, de coração. Contem com a gente obrigada. sempre. Sempre que a gente Isso aí. puder estar junto, estaremos juntos. E gratidão. E vida longa ao Tropicast aí, que Ah, seja a primeiro primeira de de muitos. muitas. O Amém. podcast da Rádio Tropical. Peçam na Tropical FM Atitude 67. Exato, Toca, que a gente rapaziada. toca. Tamo junto. Caras Muito incríveis. obrigado. Valeu. Siga a gente nas redes sociais. Isso, boa! É isso aí. guardinha. Pra Fala dar aquele arroba. engajamento, né? Isso. @atitude67, onde você procurar, é só clicar e seguir a gente. Pô, tem disco novo, a segunda parte do Sempre Foi Pagode tá chegando agora, no final do Exato. ano também. Demais. Então se liga aí, clica no sininho lá pra receber a notificação e continue acompanhando aí esse canal Sim. maravilhoso aí, que espero que a gente tenha começado aqui com esse pé direito maravilhoso, Com que Deus certeza. abençoe Energia muito mais. boa, energia Amém. boa. Amém. Muito obrigada, gente. Valeu. Tamo Parabéns. junto, valeu. Obrigado. Beijos.